Vou apresentar um artigo cujo o tema é Diagnóstico do Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Como introdução, Von Sperling define que a questão da qualidade da água está relacionada aos fenômenos naturais e antrópicos exercidos em determinada bacia hidrográfica. Por isso, faz-se necessário instrumentos e ferramentas para gerir esse recurso, garantindo-as às gerações futuras. A bacia hidrográfica. Seria a bacia hidrográfica? O que seria esse comitê de bacia hidrográfica? Então, segundo a Agência Nacional de Águas, ANA, os comitês de bacia hidrográfica são os agentes de linha de frente nessa gestão de recursos hídricos, garantindo a participação da sociedade civil na tomada de decisões e providenciando a voz dos usuários de água referentes à bacia hidrográfica, estando entre elas as obrigações de articulação entre os diversos agentes, a atuação em primeira instância em caso de conflito, a aprovação do plano de recursos hídricos e a aprovação da implementação da cobrança e da proposta de preço. Em se tratando de bacias do domínio do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos a Lei 10.350/94, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, e o Decreto número 37.034 de 96, que determina o percentual de vagas de representação das organizações sociais em 80% nos comitês de bacia, dividido igualmente entre entidades representativas de usuários da água e da população da bacia. Qual seria o objetivo principal desse trabalho? Então, esse estudo teve por objetivo fazer um diagnóstico do Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo, Rio Grande do Sul, no que tange a questão administrativa e instrumentos da PNRH quanto ao seu atendimento ao disposto na legislação federal e estadual pertinentes. Como que foi a metodologia? Então, a metodologia para o diagnóstico do Comitê de Bacia Hidrográfica do Passo Fundo utilizou-se de dados secundários como cadernos de capacitação da Agência Nacional das Águas e saneamento básico, e um checklist que reuniu questões fundamentais relacionadas aos instrumentos da PNH, de acordo com a Lei 9.433/97, e pontos relevantes sobre a criação e funcionamento. As questões elencadas no checklist foram subdivididas em 2 blocos. Então, estrutura administrativa do Comitê de Bacia Hidrográfica e presença dos instrumentos da PNRH, que seria enquadramento do corpo hídrico, sistema de informação, outorga, cobrança, plano de bacia hidrográfica. No primeiro bloco, tem o foco no Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo em si, enquanto as questões do segundo bloco têm foco voltado para o plano de bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo. Ainda na metodologia, o preenchimento do checklist e o desenvolvimento do trabalho basearam-se em revisão da literatura e na leitura de materiais disponibilizados na página do próprio Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Os resultados da aplicação da checklist foram analisados à luz das diretrizes e parâmetros das leis das águas, que seria a Lei 9.433/97. Resultados e discussão. Então, de acordo com o resultado, nós podemos perceber que foi obtido um diagnóstico que identificou um estágio avançado se tratando do enquadramento das águas, proposta que foi homologada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que estabelece os parâmetros de qualidade para o uso dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo. Entretanto, pode-se concluir que o presente comitê apresenta falta de condições financeiras e a pouca participação da sociedade e dos usuários da água. Constatou-se também que algumas etapas dos instrumentos da PNRH não se iniciaram ou não foram concluídas. Então, são várias as perguntas que estão no artigo, se quiserem dar uma olhada. Então, nós temos a pergunta dos quadros. Vamos ver o primeiro quadro aqui. No primeiro quadro, nós temos algumas perguntas, como está instituído esse decreto, esse Comitê de Bacia Hidrográfica. Pergunta também se ele tem regimento interno, as atribuições, se estão explícitas no regimento, se possui diretoria estabelecida, com o mínimo de um presidente, um secretário. Fala sobre as reuniões, sobre a composição do Comitê de Bacia, se segue estabelecido na lei, se possui Câmara Técnica constituída,
Se esse comitê de bacia consta agência de água, entidade delegatária, se o plano de bacia foi elaborado e aprovado pelo comitê de bacia, se há um plano de captação para os membros, se há informações sobre a composição do comitê. No quadro 2, se há questões referentes aos instrumentos da PNRH, fala sobre questões referentes ao enquadramento, se tem enquadramento, qual a metodologia aplicada para análise do enquadramento, se foi realizado diagnóstico e prognóstico da bacia, se realizou-se a elaboração das alternativas e programas de efetivação, enquadramento, atende às metas propostas no plano de bacia, foi realizada a implementação do programa de efetivação. Então, são várias as perguntas. Depois temos perguntas relacionadas ao sistema de informação. Se existe um sistema de informação interligado estadual e nacional, se é possível encontrar dados qualitativos e quantitativos, diagnósticos, mapas, tabelas, monitoramento, se o Conselho de Bacia Hidrográfica promove ações de divulgação acerca das informações, tem questões referentes à outorga, se já foi feita a outorga, se foi aprovado critérios e normas para a mesma, as vazões de outorga para todas as finalidades são apresentadas nesse comitê, então são várias as perguntas sobre a outorga. Sobre a cobrança, se foi efetivada a cobrança, se foi implementada, se tem termo de referência, se existe um plano anual e etc. Plano de bacia, também tem várias perguntas sobre se o plano de bacia foi aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, principais usuários das águas foram identificados, a metodologia para a construção dos cenários foi apresentada no plano, houve identificação de pontos de conflito instalados ou potenciais, o plano de bacia representa aspectos físicos, geológicos e ambientais da área de abrangência, as metas definidas são mensuráveis, temporais, atingíveis. O plano de bacia apresenta principais ações que deverão ser desenvolvidas. Há uma hierarquização dos programas de plano com base na relevância e urgência das metas. No plano de bacia há critérios de viabilidade técnica, financeira, ambiental, sócio-constitucional. O plano apresenta demandas hídricas da área de abrangência. O plano tem uma versão de relatório executivo para apresentação ao público de fácil atendimento. Depois, algumas questões relevantes. Se há explícita integração com outras políticas, articulação com a questão ambiental. Então, essas perguntas foram respondidas na discussão. E daí vocês podem olhar no artigo completo. Não vou falar aqui, senão vai ficar muito extenso. E, por fim, aqui nós temos algumas principais referências. Coloquei a Agência Nacional de Águas, o Sperling, e do Comitê de Bacia Hidrográfico do Rio Passo Fundo, foi que nós conseguimos mais informações. Então, é só isso por hoje.